Você sabia que o consumo de pornografia por um dos cônjuges aumenta em até 300% a chance de infidelidade? Pois é. E esse não é o único problema com a pornografia. Não. E hoje existem muitas pessoas vivendo uma grande batalha por causa de algo que antes eles viam apenas como um prazer, mas não imaginavam que pudesse escravizar. Sim, escravizar. Antigamente esse vídeo poderia ser destinado a apenas homens, o que não é a realidade atual. Hoje um número muito grande de mulheres estão também viciadas em pornografia. Assista esse vídeo, mesmo que não seja o seu caso, porque você pode um dia se sentir tentado a entrar neste mundo. Ou você pode precisar ajudar um irmão, um filho ou um amigo. Fica comigo. Olá, família! Pesquisas mostram que as pessoas têm tido o primeiro contato com a pornografia cada vez mais cedo, por causa da facilidade cada vez maior que as nossas crianças possuem de ter os seus celulares, de ter tablets conectados à internet o tempo todo. Com isso, cada vez mais cedo as crianças e adolescentes estão se tornando viciados em pornografia, masturbação compulsiva e até se iniciando no mundo do sexo, da homossexualidade, gravidez e por aí vai. É que a pornografia que esses adolescentes assistem não possui consequências. Não existem doenças sexualmente transmissíveis nesses vídeos. Não tem gravidez. Daí eles só veem aquilo que estimula, aquilo que dá prazer. E isso acaba gerando um monte de problemas mais cedo ou mais tarde. O vício não surge instantaneamente. É como diz aquela frase que eu sempre gosto de citar: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e o nosso caráter é que vai escrever o nosso destino. Quais são as informações que estão alimentando os nossos pensamentos? Os pensamentos dos nossos filhos, pensamentos dos nossos irmãos? Os olhos são a janela da alma, e partindo desse pressuposto, o que é que tem sido usado como alimento para a nossa alma? Para a alma dos seus filhos, para a alma dos seus amigos, dos seus irmãos? A pornografia vem de uma ilusão e o grande problema é que as pessoas que assistem mais cedo ou mais tarde vão sentir uma vontade, uma necessidade muito grande de trazer essa ilusão para a realidade. A ilusão de que o sexo é sempre perfeito, que as pessoas se encaixam perfeitamente, de que não existem doenças, disfunções sexuais, que não existe nada de errado. Existe também a ilusão de que a mulher gosta de sempre ser subjugada, violada, que ela ama engolir espermatozoides, que ela adora o sexo anal, que elas gostam de gemer e gritar bem alto. Uma ex-atriz pornô, a Shelley Lubben, escreveu um livro, A Verdade por Trás da Fantasia da Pornografia. Nesse livro ela afirma que a pornografia é a maior ilusão do mundo. Enquanto as pessoas assistem pensando que aquelas mulheres amaram fazer aquelas cenas, amaram fazer aqueles vídeos, na verdade, muitas delas precisam beber muito álcool. Muitas precisam usar drogas para conseguir fazer aquelas cenas. Outras mulheres são chantageadas para conseguir um emprego que vá sustentar a sua família ou para pagar dívidas altas. Shelley diz que em algumas cenas elas estão sofrendo dores inimagináveis, são espancadas, são cuspidas, mas elas precisam fingir que estão gostando. A Shelley também revela que somente entre o período de 2003 e 2014 cerca de 230 atores e atrizes morreram em consequência de AIDS, drogas, suicídio devido à depressão, mortes prematuras e homicídios. Levando-se em conta o número total de atores e atrizes conhecidos que já faleceram,
a média de vida de uma pessoa que faz filmes pornográficos é de apenas 36,2 anos. Algo realmente perturbador. A chance de contrair alguma doença é 12 vezes maior entre atores e atrizes do que entre a população comum. Entre 66% e 99% das estrelas de filmes adultos possuem herpes, e até agora mais de 50 suicídios aconteceram desde o ano 2000. Shelley ainda vai além e, em uma palestra para o público da igreja na qual ela frequenta hoje, ela declarou uma certa vez: "Eu tenho centenas de horas de filmagens que os produtores de pornografia não vão mostrar para vocês." Existem garotas sendo estupradas no set de filmagem, gritando, chorando e implorando para que aquelas pessoas parassem. Mas a ilusão ainda não acabou. Existe também a ilusão de que o abuso dentro do sexo é normal e aceitável, de que as mulheres podem até relutar em evitar o sexo em algum momento, mas se o homem forçar, elas vão gostar. Uma outra ilusão, e que atinge a maioria esmagadora dos homens, é de que as mulheres ideais para se ter um sexo maravilhoso possuem um corpo perfeito. Só que esses homens, eles se esquecem que aquelas atrizes geralmente não precisam bater cartão e trabalhar de sol a sol para conseguir dinheiro e ajudar o marido em casa, nas contas da casa. E às vezes também precisam dar conta da limpeza dessa casa, cuidar dos filhos. Muito diferente das atrizes, que na grande maioria das vezes usam seus cachês para se manter, para pagar por horas diárias numa academia, numa boa academia, para colocar silicone em todo o corpo, fazer lipoaspiração plástica, bronzeamento artificial. Muitas abrem mão de ser mães para não terem modificações drásticas no corpo, para não terem estrias. Você, homem, que está assistindo esse vídeo, você não acha que isso tudo é injusto, comparar a sua esposa com essas atrizes? Seria o mesmo que a sua esposa exigir de você uma performance como a dos atores pornôs, que enchem a cara de Viagra e mantêm uma ereção de pedra por horas, mesmo depois de ejacular. Ou então a sua esposa exigir que a sua barriguinha de pochete fique como a barriguinha dos atores que possuem corpos sarados e malhados. É ou não é injusto? Pornografia, uma amarga ilusão. Um estudo realizado pela neurocientista doutora Valerie Woon, da Universidade de Cambridge, mostrou que as pessoas que são viciadas em pornografia, elas apresentam uma atividade cerebral igual a dos alcoólatras, dos toxicodependentes, como por exemplo os que usam cocaína. Cocaína, é. Eu vou explicar resumidamente e você vai entender melhor. Todos nós temos um centro de recompensa na cabeça e quando nós realizamos atividades que são prazerosas, o nosso cérebro libera dopamina e endorfina. Essas substâncias vão proporcionar uma sensação de prazer e quando a pessoa assiste pornografia, há uma grande liberação dessas substâncias. No entanto, com a prática constante, o cérebro se acostuma com aquele nível de atividades e as doses de endorfina e dopamina já não vão ser mais satisfatórias. A sensação de prazer do indivíduo despenca, diminui. Com isso, o que ele faz? Recorre a vídeos mais pesados, mais intensos, diferentes daqueles que ele assistia antes, com um tipo de sexo cada vez mais bizarros, e então dopamina e endorfina voltam a jorrar. Mas depois o cérebro também se acostuma e o indivíduo acaba tendo que se aprofundar cada vez mais na pornografia para se sentir realizado. E para piorar, junto com isso também surge a sensação de frustração por não estar vivenciando aquilo que ele gostaria de vivenciar e que ele assiste nos vídeos. E aí vem uma culpa, também vem a infelicidade, e então ele acaba entrando num círculo vicioso. Assiste a vídeos para se sentir melhor, e aí ele se afunda cada vez mais em emoções ruins. Assiste mais para se sentir melhor, e depois ele piora. Uma matéria da revista Veja resume um pouquinho do que essa pessoa vai passar a viver.
dificuldade de se excitar com parceiras reais, enfrenta problemas para atingir o clímax durante o sexo, tem ereções instáveis, consumo de material fetichista perturbador em excesso, acessa pornografia em ambiente impróprio, sente menos prazer em atividades cotidianas, se atrasa para compromissos e reduz interações sociais. Tem suspeita de outras doenças como fobia social ou níveis baixos de testosterona. E não para por aí não, queridos. Isso aí é só o começo. O consumo contínuo de pornografia entre os rapazes pode gerar problemas sexuais graves, como, por exemplo, a disfunção erétil e a perda de atração pela própria mulher. E tem mais! Assistindo pornografia você pode levar inteiramente grátis TDAH, ansiedade social, depressão, ansiedade de desempenho, transtorno obsessivo compulsivo. Que tal? Quando realizamos alguma atividade repetidamente, o cérebro ele cria um caminho, como se fosse uma trilha, para aquela direção onde está aquela informação no cérebro, de maneira a acessarmos aquele objetivo cada vez mais e mais rápido, para facilitar a execução dessa tarefa numas outras oportunidades que tivermos. São os caminhos neurais. Quando o indivíduo assiste pornografia repetidas vezes, o cérebro vai criar um caminho cada vez mais definido, cada vez mais forte, dando uma prioridade para essa rota. E com o tempo a pessoa acaba erotizando tudo. Qualquer assunto que ele pensar, que ele falar, que ele ver, vai acabar passando por essa rota, ou tentando encontrar alguma associação com este caminho, com esta trilha. No momento a pessoa apenas assiste vídeos esporádicos quando o amigo envia por e-mail, quando o amigo envia pelo WhatsApp. Amigo, né? Já no outro momento ele se vê gastando horas e horas do seu dia navegando em pornografia pesada na internet, sem conseguir deixar de pensar em sexo a todo momento do dia. Tudo que vê, qualquer conversa, em qualquer lado, para qualquer lado que ele olhe, ele vai pensar em algo relacionado a sexo, porque ele educou o cérebro a passar por essa estrada. Nessa fase, o desejo de tornar tudo aquilo real, de vivenciar na prática o que ele vê nos vídeos, vai se tornando cada vez mais forte. É quando ele começa a querer trazer aquelas cenas para sua cama, para o seu casamento. Ele quer fazer sexo anal com a sua esposa e quer que ela goste, porque é isso que ele vê nos vídeos. E tudo que ele vê lá, ele acaba achando que na vida real também tem que ser assim. Depois ele quer fazer sexo a três, fazer swing, ele deseja sexo homossexual e assim ele vai caminhando até o mais fundo do poço. E em alguns casos, em situações mais extremas, zoofilia, que é o sexo com animais, pedofilia, que é o sexo com crianças, necrofilia, que é o sexo com mortos, com cadáveres. Eu conheci um marido que ele tentava a todo custo fazer com que sua esposa tivesse relações com os amigos dele, porque ele queria se sentar e assistir. Eu conheci uma esposa que queria ver o marido fazendo sexo com outro homem. O viciado ele cria expectativas inalcançáveis, ele distorce a visão do sexo real e o que ele tem em casa passa a não mais satisfazê-lo. Já não mais o satisfaz completamente, até que para ele é insuportável ter apenas aquele sexo comum dentro de casa. Quando os cônjuges não se submetem a todos os caprichos de um viciado em pornografia, o recurso que mais cedo ou mais tarde eles vão recorrer é a prostituição e o adultério. Por isso que aquela pesquisa que eu citei lá no início desse vídeo provou que a pornografia aumenta em até 300% a possibilidade da infidelidade. E há quem se justifique dizendo: dos males o menor, eu não estou fazendo nada de mal com ninguém, eu prefiro apenas assistir do que fazer na prática com uma terceira pessoa. No entanto, quem fala isso não sabe que quanto mais assistir, maiores serão as chances deles levarem isso para a prática, sim.
Eu gostei muito de uma frase que eu li nesse site aqui, ó. A pornografia te leva a fazer coisas que você nunca pensou que faria. O pecado te levará mais longe do que você gostaria. Ele te manterá mais longe que você gostaria e te custará mais do que você gostaria de pagar. Forte, né, essa frase? Observe esse texto a seguir. O Dr. Malamud e colaboradores descobriram que quando os jovens universitários foram expostos a pornografia sexualmente violenta, como estupro e outras formas de violência sexual, 2/3 dos indivíduos do sexo masculino na sequência de tal exposição indicaram uma maior disponibilidade para forçar uma mulher a fazer sexo se eles fossem assegurados de não serem pegos ou punidos. Por isso que tanta gente comete crime, porque eles acham que não vão ser pegos. Eles foram motivados por algo, eles foram incentivados. Algo alimentou dentro deles a vontade. E aí, olha só o que diz esse relatório. As próprias estatísticas do FBI mostram que a pornografia é encontrada em 80% das cenas de crimes sexuais violentos ou nas casas dos perpetradores. Exatamente o que eu acabei de dizer. Quer ver mais o que a pornografia está ensinando? Em um estudo sobre os filmes pornográficos mais vistos, em primeiro lugar estão os que possuem cenas violentas, onde a mulher é humilhada física e verbalmente. Muitos desses vídeos contêm cenas simulando estupro, onde a mulher finge que reluta um pouco no começo, mas depois ela acaba se entregando e eles têm muito prazer. E tem muito homem achando que é isso que acontece na vida real. E se a cabecinha dessa pessoa for meio fraca, ou se ele estiver usando álcool ou algum tipo de droga, ele vai acabar fazendo isso. É fato que a pornografia corrompe a mente, os valores e o caráter das pessoas. A pessoa que você conhecia acaba deixando de existir. 86% dos condenados por estupro admitiram imitação direta das cenas pornográficas que assistiam regularmente. Percebem o perigo da pornografia alcançar os nossos filhos? É triste a lavagem cerebral que a pornografia faz no indivíduo. Ele passa a pensar que o sexo é prioridade, que pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa, que não existem consequências, que no casamento o sexo que ele deseja não vai se realizar e que inclusive o casamento é uma barreira para a sua plena realização sexual e que o corpo do outro é apenas um objeto, um meio para a realização de seus fetiches e de suas fantasias sexuais. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai procurar alguém que satisfaça isso fora do casamento. Um dos maiores problemas para abandonar um vício, seja ele em álcool, seja em drogas, jogos, ou nesse caso que estamos falando, pornografia, é em primeiro lugar a pessoa reconhecer que aquilo é nocivo, que é um verdadeiro veneno. E em segundo lugar, a pessoa também precisa reconhecer que está dependente daquela substância ou daquela prática. Os argumentos não estou prejudicando ninguém, eu só assisto de vez em quando, se eu quiser eu paro, esse é o mais comum. Não sou viciado, não tem problema nenhum. Para sair desse problema, para abandonar essa prática, não vai ser fácil e vai ser ainda mais difícil se você tentar sozinho. Então atenção, é muito importante o que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, você precisa orar. Você precisa compartilhar essa dificuldade com seu cônjuge, caso ele tenha maturidade para ajudar, ao invés de brigar, gritar, acusar e piorar as coisas. Você também vai precisar evitar andar nos seus limites, não passar nem perto desse tipo de material. Evitar a internet sozinho. Evitar deixar o computador com a tela virada para você perto da parede. Não. As pessoas vão passar e não vão ver, você vai se sentir tentado. Então vira ele para o lugar onde todos estão. Você vai sentar de costa para as pessoas. Mas você vai ter maior dificuldade de ser tentado, porque a tela vai estar virada para todo mundo. Pedir aos seus amigos que parem de enviar material pornográfico pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Se não pararem, bloqueie essas pessoas. Ocupe o seu tempo livre. Se puder, vá correr, jogar bola, praticar um esporte.
Evite ficar sozinho. Busque matérias e vídeos no YouTube com relatos de pessoas que já venceram esse vício e como eles venceram. Pode ser que alguma dica seja muito importante para a sua libertação. Procure um psicólogo, um psiquiatra, estabeleça metas e comemore as suas conquistas. Vou ficar 24 horas sem acessar pornografia. Conseguiu? Comemora. E aí depois aumenta o prazo mais um pouquinho e vai comemorando. Um passo de cada vez, já tá bom? Quando você estiver conseguindo, não pense que já venceu, que está livre. Mantenha o seu foco, senão você vai cair de novo. Instala no seu celular e no celular de seu cônjuge ou de um amigo um aplicativo que vai avisar a eles caso você acesse alguma página pornográfica. Isso vai te ajudar a se afastar da tentação de assistir alguma coisa. Eu vou deixar aqui embaixo passando para vocês alguns desses aplicativos. É claro que se você souber que a sua esposa, ou que o seu pastor, ou que um amigo de verdade vai receber um relatório lá dizendo que páginas você acessou de pornografia, claro que você pode estar onde estiver, pode estar sozinho, como for, você não vai conseguir acessar. Isso certamente vai te ajudar. E se você é cônjuge de alguém viciado em pornografia, converse com maturidade, com sabedoria, com calma. Aconselhe, ajude, procure matérias e vídeos interessantes que possam ajudar. Viu algum que é bem legal? Manda aquele link para o seu cônjuge. Isso pode surtir um bom resultado. Ora por ele, ore com ele. Cristo pode ajudar nesse processo de libertação. As tentações nunca vão deixar de chegar, mas Cristo pode ajudar. Se vocês são pais, é muito importante que vocês também estejam atentos a essa questão, que verifiquem o histórico da internet, dos celulares e computadores que os seus filhos estão acessando. Instalem esses programas também que vão enviar relatórios a vocês dos sites que eles estão acessando. A intenção não é vigiar, não é punir, mas é aconselhar, é mostrar as consequências desastrosas que podem surgir dessa prática. Informações essas que vocês estão vendo agora, mas que com certeza crianças e adolescentes ainda não têm, eles não sabem. Por isso é muito importante que você esteja atento por eles. Existem alguns outros lugares onde você também pode conseguir ajuda e esses lugares aqui, ó, mostrando aqui para vocês. Se você vivia nessa prática, mesmo que tenha ido lá no submundo da pornografia, mesmo sendo um cristão, eu sei que existem muitas pessoas nas igrejas que são viciadas, mas saiba que Deus pode te perdoar. Tenha certeza disso. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E aí, depois que você se confessar e que for perdoado, nunca mais se esqueça de Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Capite? E que todos vocês fiquem na maravilhosa graça que excede a todo o entendimento.